Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Marco Antônio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrostática. Vamos lá. Vou começar com os princípios básicos aí de hidrostática, que são os conceitos de densidade e pressão. Primeiro pressão, ou primeiro densidade, melhor. Vamos falar sobre densidade absoluta ou massa específica, né? A densidade de um corpo é dada segundo a relação da massa desse corpo e o volume desse corpo, ou seja, a densidade ela vai caracterizar a concentração de matéria. Quanto mais matéria eu conseguir concentrar em um espaço, maior vai ser a densidade daquele corpo. Tá? Então a gente vai calcular a densidade fazendo a massa do corpo, massa M, dividida pelo volume desse corpo. Tá? Esse μ aqui significa densidade absoluta ou massa específica. Aqui, né, as nossas grandezas físicas, a densidade absoluta, né, dada aqui no caso em grama por centímetro cúbico, já vou comentar sobre isso, o M, que é a massa do corpo, dada em gramas, e o volume, que é dado em centímetro cúbico, ok? Bom, vocês já devem ter percebido que eu estou trabalhando com uma unidade não padronizada, né? Então, a unidade padrão aqui seria quilograma por metro cúbico, né? Então, o que eu faço se eu precisar transformar? Se eu precisar transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu vou usar esse 10 a terceira aqui, ou seja, basta multiplicar por 1000 que a minha transformação ela está pronta. Tá? Nos problemas relativos à densidade, simplesmente, a gente vai optar sempre por trabalhar por grama por centímetro cúbico, que é mais fácil, mas a gente vai precisar saber transformar quando a gente for trabalhar com problemas um pouquinho mais sofisticados, do tipo de empuxo ou pressão hidrostática. Tá? Eu tenho mais aqui uma equivalência aqui, uma igualdade, né? Eu posso dizer que esse 1 grama por centímetro cúbico que a gente está trabalhando aqui, ele equivale a 1 quilograma por litro. Não é muito usual essa unidade aqui, essa forma da gente medir, mas ela vai aparecer também em alguns casos, ok? Bom, vamos lá. Cuidado para não confundir densidade absoluta e densidade volumétrica. Como assim? Bom, eu posso ter um corpo composto de mais de um material, ou composto de um material único, mas não homogêneo, contendo orifícios, apresentando um espaço vazio, espaço oco, ou coisa desse tipo. Tá? Normalmente esse corpo ele vai ter uma densidade média, ou uma densidade volumétrica média, que mede a densidade do corpo. Essa densidade do corpo normalmente ela é menor do que a densidade absoluta, que é aquela que considera só o material. Tá? Então, toma muito cuidado, porque se o corpo for maciço, homogêneo e composto de uma única substância, a densidade dele vai ser uma densidade absoluta, ou seja, uma massa específica daquele corpo. Né? Não faz sentido eu falar de volumétrica, porque a volumétrica é igual a específica. Tá? Mas se eu tiver um corpo composto de mais de um material, ou se esse corpo ele tem espaços vazios, aí sim eu vou falar da densidade volumétrica. Como é que isso aí vai acontecer na prática? Na prática eu vou dizer o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Um objeto constituído de um único material, portanto tem uma densidade absoluta, tem uma massa específica, tá? E aí ele tem um volume aqui, ó, inicial, um volume externo dele, de 200 centímetros cúbicos e uma massa de 2,1 kg. Então vou começar a colocar aqui ó, os dados do meu problema, ok? Então vamos lá, dados do problema. O que o problema me dá? O volume externo dele, 200 centímetros cúbicos, tá? E uma massa de 2,1 kg. Tá? O segredo para você se dar bem com hidrostática é você anotar os dados e principalmente prestar atenção nas unidades, que acaba prejudicando a resolução do nosso problema, normalmente são as unidades. Tá? Vai aparecer aqui ó, um espaço oco, ok? Vou destacar aqui, esse espaço ele tem um volume de 50 ml. Então vou colocar aqui volume da parte oca igual a 50 ml. Tá? 50 ml é igual a 50 centímetros cúbicos. Tá? Então, com relação ao volume, eu não preciso me preocupar, porque aqui está em centímetro cúbico, aqui também. Tá? Eu
vou só ajeitar aqui a massa e vou deixar a massa em gramas, tá? Então lembra que um quilograma tem 1000 gramas, então aqui eu vou multiplicar por 1000 e vou chegar em 2100 gramas, tá? Aqui já tem a unidade que eu preciso. Vamos lá. Na letra A, ele pede a densidade volumétrica. E percebe que aparece aqui, ó, do objeto. Ok? Então, quem tem densidade volumétrica é o corpo, é o objeto. Tá? Então, eu vou fazer aqui a densidade volumétrica é igual a massa do objeto dividido pelo volume do objeto. Ou seja, a massa é 2100 gramas, o volume é 200 centímetros cúbicos. Portanto, essa densidade volumétrica ela é de 10,5 gramas, que é a massa, por centímetro cúbico. Ok? Letra B. Massa específica. Massa específica, lembra, densidade absoluta. A densidade absoluta está relacionada com quem? Com o material. Tá? Então, o material tem uma densidade absoluta, enquanto que o objeto tem uma densidade volumétrica. Então, a letra B aqui, ó, vamos lá, agora era uma densidade absoluta, vou mudar a letrinha só para, né? Massa sobre volume. Continua sendo massa sobre volume. A diferença agora é que eu quero só a quantidade de material que eu tenho. Tá? Se a esfera toda, se o corpo todo, se o objeto todo é constituído de... Ele tem um volume externo de 200 centímetros cúbicos, porém uma parte oca de 50 centímetros cúbicos, então o volume constituído só do material será de 150 centímetros cúbicos. Então eu vou pegar aqui, ó, 2100, continua sendo a massa, percebe que a massa não mudou, tá? E o volume agora 150, porque é a parte que só contém o material. Tá? Ok? Bom, essa densidade absoluta vai ser então 14 gramas por centímetro cúbico. Lembra que eu falei que a densidade volumétrica ela é sempre menor, né, nesse caso, do que a densidade absoluta, porque eu tenho um espaço vazio. Então o corpo ele é oco, ele tem um volume maior, a concentração de matéria é menor. Ok? Bom, vamos lá. Continuando então, tá? Pressão exercida sobre uma superfície. Então, eu vou definir primeiro a pressão no caso de um objeto sólido, para a gente depois chegar no nosso objetivo, que é a pressão de líquido e gás, tá? Então, eu vou definir a pressão exercida por um objeto qualquer sobre uma superfície como sendo a relação entre a força realizada, normalmente essa força vai ser o peso, porque esse objeto ele vai estar postado normalmente numa vertical, mas isso não é uma regra, né? Pode ser outro caso, tá? Uma força sobre uma área, ou seja, eu vou ter um local de contato onde eu aplico a força, tá? Essa relação vai ser dada dessa seguinte maneira: a pressão exercida vai ser a ação da força, né, sobre uma área, ok? Então tá aqui as nossas grandezas, tá? E a pressão exercida pela força, o F é a força dada em newtons, aqui ó, começa a padronização, e a área é a área da superfície dada em metro quadrado. Percebe que se a área for grande, a pressão é pequena, tá? Daí, bom, aqui a unidade de pressão, no SI a gente vai usar o Pascal ou o Newton por metro quadrado, tá? Percebe que a gente começa a responder algumas coisinhas, né? Tá? Por exemplo, aqui, ó, na faca, né? O lado afiado da faca, aquele que corta mais, é o lado que tem menor área de contato. Menor área de contato, maior pressão. Tá? Então, aqui que eu disse, olha, se eu aumentar muito a área, eu diminuo a pressão. Tudo bem? E vai acontecer, por exemplo, aqui no nosso cartoon, aqui no nosso desenho, né? Esse afunda mais rápido. Por quê? Superfície de contato menor, maior a pressão. Esse já não afunda tão rápido, porque distribuiu a força por uma área maior. Maior área, menor a pressão. Ok? Então vamos lá. Um exemplo de aplicação, meu urso apareceu antes, né? Mas não era para aparecer não. Para caminhar na neve, você usa sapatos parecidos com raquete de tênis. Esse formato facilita a caminhada por quê? Por que o sapato tem que ter grande área de contato?
A grande área de apoio distribui a força e diminui a pressão sobre a neve, impedindo o caminhante de afundar. A grande área de apoio do sapato aumenta a pressão. Grande área aumenta, né? Tá? São palavras opostas aqui, né? Aqui, grande área diminui a pressão. Pequena área aumenta a pressão, tá? E o último aqui, os sapatos gigantes assustam os ursos polares, né? Nas redondezas e a caminhada segue tranquila. Por isso que eu coloquei esse urso polar aqui, não deu muito certo a brincadeira, porque ele apareceu antes do que deveria. Mas enfim, vamos lá. Aqui, ó, a grande área de apoio distribui a força e diminui a pressão, ok? Então, é só a gente lembrar que para eu ter muita pressão, eu preciso de pouca área de contato, ok? Vamos lá. Então, chegamos no nosso objetivo, que é a pressão hidrostática. Então, aquele conceito de pressão a gente vai levar para um caso onde eu tenho um líquido, tá? E esse líquido ele vai pesar sobre a base, tá? Esse peso do líquido sobre a base vai gerar uma pressão nesse recipiente, tá? Se pegar aquela fórmula da pressão, dar uma mudada lá, colocar no lugar da massa a densidade e a altura, tá? E o peso para chegar na força, né? Multiplicar pelo G para chegar na força, M vezes G, o peso. Eu vou chegar nessa equação aqui, ó, pressão de um líquido, tá? Ela é igual à densidade desse líquido, vezes a aceleração da gravidade, porque isso aqui não está na vertical, vezes a altura da coluna de líquido. Como essas duas grandezas aqui eu não posso mudar, porque isso aqui é a densidade do líquido e o G é a aceleração da gravidade, a gente vai dizer sempre que a pressão depende da altura da coluna do líquido. Então, esse cara aqui é quem vai determinar a pressão de uma coluna de líquido. Tá? Então, aqui, ó, as grandezas, P é a pressão hidrostática, D é a densidade do líquido. Aqui, padrão SI, tá? Agora eu estou falando de valores padronizados. Lembra que pressão é dada em Newton por metro quadrado, tá? E uma dica que eu dou, né? Se o G participar, o G quem que é? A aceleração da gravidade. Toda vez que a aceleração da gravidade se fizer presente, eu sou obrigado a usar o sistema NKS. Que sistema é esse? Metro, quilograma, segundo. Tá bom? Beleza? Então, toda vez que eu tiver uma fórmula que entre o G, eu preciso padronizar no NKS, metro, quilograma, segundo, ok? Então aqui, ó, o G é a aceleração da gravidade, H é a altura do líquido em metros, ok? Então significa que eu vou ter que transformar os dados se eles não tiverem adequados, ok? Bom, falando sobre a altura, dá uma olhada aqui, eu tenho 3 barris, tá? Cada um deles tem um furo de uma determinada altura. Então, lembra, quem determina a pressão é a altura do líquido. Então, esse caso aqui eu tenho maior pressão do que esse caso aqui, tá? Do que esse aqui que praticamente não tem pressão nenhuma, tá? Coluna bem pequena. Então, o alcance, ou seja, a água vai mais longe, o vinho vai mais longe, né? Quanto mais embaixo tiver o furo, porque eu vou ter uma coluna de líquido maior. Tá? Quanto maior a coluna do líquido, maior a pressão. Ok? Então vamos lá. Eu tenho uma coisa que a gente chama de vaso comunicante. Tá? Então coloquei um arranjo aqui bem esquisito. Tá? Então eu tenho aqui ó, 3 recipientes. Tá? Os 3 estão solidários aqui, são ligados aqui por essa parte inferior, tá? E a gente verifica que a altura do líquido para esse caso, ela é a mesma, tá? Por quê? Porque eu estou falando do mesmo líquido, né? Então esse caso aqui é um caso mais teórico, então eu tenho que as pressões A, B e C são iguais, porque as alturas são iguais. Então percebe que a forma do recipiente não determina nada, quem determina são as alturas. Então vou dizer que como as alturas são iguais, teremos também pressões iguais, ainda que os recipientes tenham formas diferentes. Ok? A aplicação. Então, vou aplicar primeiro o caso relativo àquele vaso comunicante. Então, como eu disse, se a gente voltar um pouquinho aqui, se eu tiver o mesmo líquido, espera-se que a gente tenha
altura de coluna. Agora, se eu colocar um líquido mais denso do outro lado, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Lembra que densidade tem a ver com concentração de matéria. Então, obviamente, eu vou ter uma coluna aqui menor, porque eu tenho a mesma quantidade de matéria que aqui e aqui, porém mais concentrada. Então, vamos ver um exemplo como é que ficaria, né? Então, eu tenho um tubo em U aberto, em ambos os lados, aqui deixa eu mostrar a figura, né? Tá? Onde contém dois líquidos que não se misturam, tá? Aqui, ó, dois líquidos não miscíveis, tá? Tudo bem? Esses líquidos eles estão em equilíbrio hidrostático, ou seja, eles estão parados. Então, isso aqui vem justamente nos dizer que essa pressão nesse ponto é igual a essa pressão nesse ponto. Ou seja, se eu for fazer P1 igual a P2, tá? Por essa condição de equilíbrio, eu tenho o seguinte, pressão é igual a dGH, então isso quer ficar densidade do primeiro, gravidade, altura do primeiro, tá? Densidade do segundo, gravidade, altura do segundo. Percebe que a gravidade é comum nos dois lados, cortei a gravidade, não preciso mais me preocupar com as unidades. Então a densidade do primeiro aqui, ó, 0,6. A altura do primeiro, 34 centímetros. Como eu disse, não precisa se preocupar com a unidade. Densidade do segundo líquido. A altura do segundo líquido. Então a densidade do 2 é igual a 20,4 dividido por 2. Portanto, a densidade 2 é 10,2 gramas por centímetro cúbico. Ok? Então, tá aí nosso probleminha de vaso comunicante. Vamos lá? Próximo. Então, antes de prosseguir com pressão hidrostática, eu vou falar o que é pressão atmosférica, né? Então, lembra que eu falei que aquela pressão dGH, aquela pressão pode ser de um líquido ou pode ser de um gás. O que vai acontecer? Se eu pegar a nossa atmosfera, ela é composta por uma camada de ar. Essa camada de ar vai gerar uma pressão, tá, sobre nós, que a gente vai chamar de pressão atmosférica. Então, essa pressão também depende da altura. Então, se eu tiver aqui a altura A, a altura B, como a altura A é maior, a pressão no ponto A é maior que no ponto B. Por isso que vamos dizer que aqui em São Paulo, aqui é Santos, por isso que quando eu desço para o litoral, eu tenho aquele desconforto no ouvido, tá? Pelo aumento de pressão do lado de fora, tá? Para que a gente vai usar isso daí? A gente vai usar isso daí para calcular a pressão absoluta. Então, o que é pressão absoluta? Vamos lá primeiro para os dados do problema. O problema me dá dados, vamos lá. 8 metros de profundidade é a altura da coluna de líquido. Ok? 0,0 metros. Tá? A pressão atmosférica no local é 1. Então, P na ATM 1,0 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Tá? O G é sempre 10 segundo ao quadrado. E a densidade da água 1,0 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Ok? Não estou preocupado aqui se essa densidade é volumétrica, se é absoluta, enfim, para mim não interessa isso daí não, tá bom? O problema foi bastante generoso, ele deu tudo transformado, tá vendo? Não tem que mudar nada, basta aplicar a fórmula. Bom, o que ele quer que você calcule? Essa tal dessa pressão absoluta. Que raio que é essa pressão absoluta? Então, vou colocar aqui, ó, pressão absoluta é igual a interrogação. Vamos imaginar a situação. Eu tenho aqui um lago, eu estou coberto de água com uma profundidade aqui, H, de 8 metros. Tudo bem? Então eu tenho uma pressão aqui dentro desse líquido que é igual a dGH. Tudo bem? Posso calcular essa pressão dentro desse líquido, é densidade da água, 1 vezes 10 a terceira, vezes a gravidade,
vezes a altura do coluna de líquido. Olha que conta difícil. 8 vezes 1, 8. 3 mais 1, 4 Newton por metro quadrado. Essa é a pressão dessa coluna de líquido. Tá? O que vem a ser essa pressão absoluta? Eu quero saber a pressão total sobre essa pessoa que está aqui nesse ponto. Tá? Então, eu tenho a pressão da coluna de líquido, que é essa daqui, e eu tenho que lembrar que fora da água, eu tenho sempre uma coisa chamada pressão atmosférica, que é a pressão dos gases que envolvem a Terra, que é sempre 1 vezes 10 a quinta. Ou seja, a minha pressão absoluta nada mais é do que a pressão atmosférica somada com a pressão, o DGH, que é a pressão do líquido. Ou seja, basta você somar isso aqui, ó. 1 vezes 10 a quinta mais 8 vezes 10 a quarta. Cuidado que aqui os expoentes têm que ser iguais. Então, eu vou escrever aqui, ó, se eu andar uma casa para a esquerda, eu vou escrever 0,8 e agora eu tenho 10 a quinta. Tá? Uma dica que eu dou, se você quiser escrever isso aqui tirando a potência, talvez ajude. Tá? Então, você vai ter aqui 100 mil mais 80 mil, 180 mil, depois você transforma para potência, ou então você vê aqui, ó, isso aqui é 80 mil, aqui também tem que ser 80 mil, então na hora que eu faço essa conta tem que bater. Tá? Bom, pressão absoluta é igual a 1 mais 0,8, 1,8 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado, ou 1,8 vezes 10 a quinta Pascal, ou 1,8, tiro 10 a quinta, ATM, ok? Bom, dá para fazer isso aqui muito mais fácil, tá? Lembra que eu falei que a fórmula da pressão da coluna é DGH? Densidade da água, 1 vezes 10 ao cubo. Gravidade, 10. Se eu pegar uma coluna de água de 10 metros, 3, 4, 5, a pressão vai ser 1 vezes 10 a quinta. Para uma coluna de 10 metros, eu tenho a coluna de água exatamente igual à pressão atmosférica. Então, na prática, seria o seguinte. Uma coluna de 10 metros igual a uma pressão atmosférica. Tá? Então, pega a profundidade que você tem, 8, divide por 10. Deu 0,8. 0,8 é só da água, mais 1, que é atmosférica. Ou seja, a pressão absoluta é 1,8 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ok? Beleza? Vamos para o nosso último problema. Um bloco repousa no fundo de um lago sujeito a uma pressão de... Bom, ele está no fundo da água, essa é uma pressão sobre ele. 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Essa pressão é absoluta ou é uma pressão relativa à água? Eu não sei. Tá? Então vamos lá, vamos continuar lendo o problema para a gente descobrir isso daí. Sabendo que a pressão na superfície do lago é... Opa, aqui é a pressão atmosférica. Se ele te deu a pressão atmosférica, é porque a pressão que ele está mencionando um pouquinho antes é uma pressão absoluta. Ok? Então, lembrando lá, se a pressão é absoluta, então eu tenho pressão absoluta igual pressão atmosférica mais dGH. Ok? Bom, densidade, a gravidade local é 10, o G é 10. Tá? E a densidade da água, D da água, 1 grama por centímetro cúbico. Tem que transformar, lembra que para transformar é só colocar na frente 10 ao cubo. Está transformado, tá? Beleza? E eu venho para cá, ó. Pressão absoluta, 3 vezes 10 a quinta, igual pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta, mais densidade da água, 1 vezes 10 ao cubo, aqui, ó,
vezes a gravidade e ele quer que eu determine a altura, ó, aqui, ó, a profundidade que encontra o bloco, tá? Cuidado, esse cara não se mistura com esse, tudo bem? Esse cara aqui, esse cara aqui. Então joga para cá, ó. Na hora que eu jogar para cá vai ficar 3 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta. Isso aqui vai ficar 10 a quarta, tá? 3 mais 1, 4, H. 2 vezes 10 a quinta, dividido por aquele 10 a quarta. Esse é o nosso H. Agora eu vou fazer divisão de potência, lembra? Divisão de potência, conserva a base, que é 10, subtrai os expoentes, 5 menos 4. Bom, 2 vezes 10 a primeira, que é 20 metros, ok? Vale a regrinha que eu estava falando antes? Vamos lá. Uma coluna de 10 metros é igual a uma pressão atmosférica, certo? Vou colocar aqui, espera só um pouquinho, 10 a quinta newton por metro quadrado, ok? Bom, vamos lá, de novo. Nós estamos lá no fundo do lago, certo? E ele está falando que nesse ponto aqui no fundo do lago é 3 vezes 10 a quinta, certo? Bom, eu tenho essa altura que ele quer que eu calcule, tá? E eu tenho uma atmosfera do lado de fora. Tudo bem? Então, no exercício anterior, eu somei as coisas. Então, a total, lógico que é a de dentro mais a de fora, tá? Se eu quero só a parte de dentro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, né? Eu vou tirar a parte de fora, 3 menos 1. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 a quinta. Bom, 2 vezes 10 a quinta são 2 atmosferas. Se para cada coluna é 10 metros, se uma coluna é 10 metros, duas colunas vai ser 20 metros. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu volto com a segunda parte no próximo vídeo, ok? Abraço.